Pela primeira vez, desde que Anna Kepner, 18, foi encontrada morta em um navio da Carnival, há uma indicação oficial de que sua morte pode ter sido crime. O Law and Crime tem o documento judicial apresentado pela esposa do pai de Kepner, que coloca por escrito que a morte de Kepner pode em breve se tornar um caso criminal. Como essa nova informação veio à tona e como esse desenvolvimento bombástico pode impactar o rumo da investigação sobre a morte da líder de torcida a bordo de um enorme navio de cruzeiro, nós estamos acompanhando o caso apresentado pelo Law and Crime. Eu sou Chris Stewart. Desde que o corpo da adolescente Anna Kepner foi retirado de um navio de cruzeiro da Carnival em 8 de novembro, houve especulações horríveis online sobre o que pode ter acontecido com essa garota. Esta é uma foto de Kepner no cruzeiro Carnival The Horizon, em uma viagem de 6 dias com sua família. Eles foram de Miami para vários lugares no Caribe. No entanto, este é um vídeo do retorno do navio ao porto, segundo o repórter da WSVN Televisão, Sheldon Fox. É do corpo de Kepner sendo retirado do navio quando ele retornou ao porto em Miami. O corpo dela foi então levado para o Instituto Médico Legal do Condado de Miami-Dade para uma autópsia. O FBI investiga a morte dela desde então. Ressaltamos que, mesmo com investigação do FBI sobre uma morte em navio de cruzeiro, isso não indica necessariamente crime. O departamento não declarou oficialmente se Kepner foi vítima de algo como um assassinato. O FBI apenas confirmou que lidera a investigação sem dar mais detalhes. Mas é aí que chegamos a este documento judicial. Temos ele e há muito para analisar aqui. Porque, pela primeira vez, temos por escrito uma confirmação oficial de que a morte de Kepner pode não ter sido um acidente. O surpreendente desse documento é que ele não tem relação direta com a morte de Kepner. Está relacionado a um caso de custódia separado envolvendo a esposa do pai dela. Agora, o pai dela, a esposa dele e Kepner estavam todos a bordo do navio para as férias. E também sabemos que os filhos da esposa do pai dela, que são menores de idade, estavam com a família nessa viagem também. Antes de detalhar o documento judicial, quero falar sobre como o corpo de Kepner foi encontrado, pois isso é muito importante. Agora, o FBI não confirmou essa linha do tempo, mas o Daily Mail conversou com fontes que dizem que foi assim que os últimos dias da vida de Kepner se desenrolaram a bordo do Carnival Horizon. Esse enorme navio de cruzeiro tem 15 andares e capacidade para cerca de 4.000 passageiros. 2 dias antes de seu corpo ser retirado do navio, Kepner estava jantando com sua família. Era 6 de novembro. O Daily Mail diz que naquela noite, 6 de novembro, Kepner disse à família que não estava se sentindo bem. Então, voltou para sua cabine para encerrar a noite. Essa foi a última vez que a líder de torcida, de 18 anos, prestes a se formar no ensino médio e planejava entrar no exército, foi vista com vida. Segundo o Daily Mail, no dia seguinte, 7 de novembro, os pais de Kepner se encontraram para o café da manhã, mas Anna não apareceu. Então, por volta das 11 da manhã daquele dia, sexta-feira, 7 de novembro, uma camareira entrou no quarto de Anna para arrumá-lo e, segundo relatos, encontrou seu corpo. Segundo o Daily Mail, que relata ter ouvido 2 fontes anônimas, o corpo de Kepner foi achado enrolado em um cobertor, coberto com colete salva-vidas e escondido sob uma cama. O FBI não confirmou nem divulgou informações sobre a causa da morte de Anna, mas agora há uma indicação oficial de que não foi acidente. Segundo o Cruise Blog, na época em que o corpo de Anna teria sido encontrado, passageiros relataram ouvir um alerta de emergência médica. No Convés 8, alguns hóspedes foram avisados de que precisavam deixar suas cabines mais cedo do que o habitual. No dia seguinte, 8 de novembro, o navio retornou ao porto de Miami. Foi quando vimos o corpo de Anna sendo levado para o Instituto Médico Legal, onde eles registraram uma informação muito interessante. O legista registrou o horário da morte de Anna como 11h17 da manhã,
do dia 7 de novembro. Agora, isso realmente coincide com o horário que o Daily Mail relata que a empregada entrou no quarto de Ana. Mas, para um horário tão específico ser registrado, não está claro por que o legista disse que 11h17 é o horário da morte dela. Também é importante destacar, antes de chegarmos a essa nova informação, o quão raro é alguém morrer como resultado de um crime violento a bordo de um navio de cruzeiro. E ainda não temos nenhuma confirmação de que é disso que estamos falando. Mas encontramos um blog chamado Luxury Travel Diva, que diz: houve apenas 15 mortes resultantes de crimes violentos em navios de cruzeiro desde o ano 2000. Mas, infelizmente, esse caso pode entrar nessa lista, com base no que estamos descobrindo neste documento judicial que encontramos. Este documento tem apenas 3 páginas, mas abre a porta para várias possibilidades assustadoras neste caso. A esposa do pai de Ana, Chantel Hudson, protocolou o documento. O documento está relacionado a um caso de custódia em que ela está envolvendo, entre aspas, seus filhos menores, que estavam no cruzeiro com Ana. A outra pessoa mencionada nesse processo judicial é o ex-marido dela. Este caso é do condado de Brevard, onde Ana e sua família moram na Flórida. Agora, o documento é uma moção de emergência para adiamento da audiência sobre a moção dos peticionários por desacato e execução. Em termos simples, Hudson tem uma audiência de custódia marcada para 17 de dezembro e ela quer adiar isso por causa do que a moção descreve como, abre aspas, uma circunstância extremamente sensível e grave que surgiu. E Hudson não poderia testemunhar na audiência por causa disso. Está escrito, abre aspas, e isso é importante. Atualmente, há uma investigação sendo conduzida pelo Departamento Federal de Investigação devido à morte repentina de Anna Kepner, de 18 anos, que foi encontrada morta em 9 de novembro de 2025 em um cruzeiro da Carnival. A senhorita Anna Kepner, a falecida, é filha da companheira do réu, e o réu e os filhos menores desta ação estavam todos juntos no navio de cruzeiro. Fim da citação. O documento informa que ela foi encontrada morta em 9 de novembro porque o navio retornou ao porto e o corpo de Kepner foi levado ao Instituto Médico Legal em 8 de novembro. Então isso pode ser um erro de digitação. Então o documento está mencionando especificamente a morte de Anna Kepner. E agora é aqui que descobrimos que pode ser um caso criminal. Citação. A parte respondente foi informada, por meio de conversas com investigadores do FBI e seus advogados, que um processo criminal pode ser iniciado contra um dos filhos menores desta ação imediata. Agora, com base nisso, parece que um dos meio-irmãos de Ana, que está a bordo do navio com ela, pode supostamente estar envolvido em sua morte. O meio-irmão participa desta audiência de custódia. A petição de Chantel Hudson diz que ela quer que esta audiência de dezembro seja adiada, porque se ela testemunhar, pode se auto-incriminar. Agora, o documento termina dizendo que Hudson gostaria que a audiência de custódia fosse adiada até que, entre aspas, a investigação criminal tenha sido concluída. Fecha aspas. Sem a causa da morte de Kepner, há várias possibilidades para um caso criminal, envolvendo as circunstâncias de sua morte. Acredita-se, de acordo com o Daily Mail, que Hudson tem 3 filhos menores de idade. Não está claro quantos deles estavam no barco com ela. E não está claro qual menor poderia estar supostamente envolvido na morte de Kepner e qual a idade desse menor. Agora, esta é uma foto que encontramos de Chantel Hudson em uma foto de família com Anna Kepner. Estamos desfocando as outras pessoas nesta foto. Agora, Chantel deixou seu Facebook privado. Notamos isso desde que a notícia dos documentos judiciais veio à tona repentinamente. Antes disso, ela tinha um artigo da ABC News postado em seu feed que dizia que seria a única entrevista que o marido dela, o pai de Ana, iria dar. Agora, nesse artigo, há uma citação atribuída à família de Ana que diz que quando ela entrava em uma sala, ela a iluminava. Se você estivesse triste, ela te faria rir. Ela brincava e era a pessoa mais engraçada da escola. Mas, novamente,
pouco ouvimos da família de Ana além daquele artigo. Há uma semana, o Daily Mail falou com o pai dela. O nome dele é Chris Kepner, que disse ao veículo: "Estávamos lá como uma família. Todos foram interrogados, todos saíram daquele navio. Eu não sei quem eles estão investigando ou qual é a investigação deles." Agora, se uma criança menor de idade, um dos filhos da esposa dele, supostamente pudesse estar envolvida nisso, isso certamente abre as portas. Quero dizer, essas perguntas que estão ficando cada vez mais fortes agora sobre o que aconteceu com Anna Kepner após esse documento relacionado ao caso de custódia se tornar público. Agora, quando o Daily Mail publicou a matéria mais recente, aquela sobre como eles dizem que o corpo de Anna foi encontrado, eles disseram que o pai de Anna não retornou às ligações deles para comentar. Entrei em contato com a Carnival Cruise Lines e recebi esta declaração deles. Citação: "A morte de um hóspede que viajava no cruzeiro Carnival Horizon, que retornou ao porto de Miami na manhã de sábado, 8 de novembro, está sendo investigada pelo FBI. Como o assunto está sob investigação policial, o Escritório de Relações Públicas do FBI em Miami deve fornecer mais detalhes. Nosso foco está em apoiar a família do nosso hóspede. Agora, Anna Kepner era muito querida por muitas pessoas em sua cidade natal, Titusville, Flórida. A celebração da vida dela será na quinta-feira, 20 de novembro, nesta semana. Segundo o site floridatoday.com, o corpo dela foi levado para uma funerária próxima à sua casa em Titusville. Os resultados finais da autópsia e dos exames toxicológicos podem demorar semanas até confirmarem oficialmente a causa da morte dela. Colegas da escola onde ela estudou seguem homenageando sua vida. O carro dela está estacionado na vaga de estacionamento dos formandos e vai ficar lá pelo resto do ano, como uma lembrança de uma garota que tinha tanto aí a oferecer e que acabou de fazer um cruzeiro com a família, mas perdeu a vida. Participe agora para discutir os desdobramentos mais recentes desse caso, que continua sendo um mistério. O corpo de Anna Kepner foi retirado daquele navio de cruzeiro em 8 de novembro. Randy Kessler, advogado de direito de família, junta-se a nós agora, tentando dissecar este documento, que saiu ontem à noite relacionado a Chantel Hudson, que é legalmente a madrasta de Anna Kepner. O que você vê quando olha para isso aí? Sabe, a gente tenta dissecar e entender, mas esse é o seu mundo. Então, exatamente o que estamos vendo. Sempre acho interessante quando o direito civil cruza com o penal. Você recebe vantagens, benefícios e insights que talvez não teria de outro jeito. Quando há um processo civil pendente, assim como uma investigação criminal. No lado civil, surgiram várias questões após o divórcio. Eles tentavam mudar algo, mas ainda não sabemos o que. Não vimos o processo, mas tentavam alterar o tempo com os filhos, a pensão e fazer cumprir cláusulas do acordo. Como, talvez, alguém não estivesse pagando o que deveria pagar ou não estivesse cumprindo o tempo de convivência com os filhos. E então, o que estava pronto para seguir adiante era uma petição para fazer cumprir algum aspecto da separação. Recebemos um documento dizendo, por favor, não prossiga, pois há possível investigação criminal envolvendo outro filho. E isso vai ser importante. Não sei se o juiz vai adiar o caso por causa disso, mas isso esclarece que haverá uma investigação. Como você diz, Chris, o FBI é discreto até parar de ser. E agora vemos que alguém foi informado, que a mãe foi informada de que há uma investigação em andamento. E talvez um dos seus outros filhos ou um dos meio-irmãos vai estar envolvido, investigado ou acusado. O Daily Mail disse que Chantel Hudson, a madrasta, tem 3 filhos menores de idade. E então, aparentemente, essa é uma família mista, com o lado dos Kepner, Anna e o pai dela. Todos eles estão nesse cruzeiro. Se uma das crianças está sendo investigada em conexão com a morte de Anna, de acordo com os documentos que estamos lendo aqui, como isso impacta, como fica a guarda em caso de morte, especialmente sem saber se foi assassinato. Eu sei que as pessoas provavelmente podem chegar a essa conclusão olhando para isso, mas o FBI ainda não disse nada oficialmente. Sabemos que é uma investigação criminal, então pode envolver acusações sérias. Como isso afeta processos civis em casos de custódia de crianças? Bem, isso geralmente freia tudo, certo? É o que chamamos de efeito inibidor, porque a primeira coisa que precisamos fazer é proteger as crianças. E se houver chance de outra criança estar em perigo,
ou que o julgamento da madrasta foi prejudicado porque ela permitiu que essa criança estivesse perto da criança que ele ou ela matou ou fez algo que causou a morte dessa vítima. Precisamos descobrir isso antes. E no caso civil, se o FBI participar, eles vão esclarecer melhor do que advogados particulares, certo? O FBI possui recursos, investigadores, cientistas e especialistas em DNA. Se eles descobrirem que essa criança, esse meio-irmão, teve algo a ver com isso, e que a mãe talvez soubesse ou poderia ter evitado, certamente isso vai afetar o caso de custódia dela e qualquer tempo de convivência que ela possa ter com seus filhos ou enteados. É uma questão de julgamento. Custódia e tempo de convivência sempre dizem respeito a quem tem o melhor julgamento. Existe a possibilidade de alguém que está cuidando das crianças tomar uma decisão terrível? Normalmente nos preocupamos mais com a educação ou com a decisão de vacinar as crianças, questões importantes, mas este é um caso que pode sugerir que a madrasta permitiu, ou aprovou, ou ignorou fatos que levaram ao assassinato dessa criança. E se for esse o caso, ela terá problemas em qualquer processo de custódia. Quando se trata dos detalhes, sabe, ainda não há muita coisa. E o FBI está investigando. Mas como vemos com frequência, o FBI não vai falar muito até que a investigação termine. E isso pode levar muito tempo. Ainda estamos aguardando o resultado final da autópsia e do exame toxicológico para descobrir a causa da morte de Anna Kepner. Mas ver o nome de Kepner mencionado especificamente nesse documento e ver o advogado de Chantel Hudson escrever sobre o envolvimento do FBI, acusações criminais, podem estar pendentes. Precisa incluir esse tipo de detalhe em um documento ao fazer essa solicitação, porque é um caso de atenção nacional. E a mídia rapidamente começou a falar sobre ele quando se tornou público na Flórida. Bem, a primeira coisa que isso me diz sobre a minha intenção é que a madrasta Chantel realmente quer um adiamento. Ela está sendo acusada de desacato ou violar ordem judicial. Não ter audiência é vantajoso para quem é acusado de violar ordem judicial. Ela não pode ser punida, não pode ser sancionada, não pode ser condenada a pagar honorários advocatícios até que haja uma audiência. Então, como você evita uma audiência? Às vezes, as pessoas adoecem, têm compromissos ou outros casos na justiça, mas uma investigação de assassinato na família é muito impactante. Isso, ao ser incluído nos autos, provavelmente chama a atenção do juiz. E diz, de todos os outros casos, esse aqui acho que precisamos suspender. Parece algo bem sério, então não me surpreende que ela tenha colocado isso lá. Ela quer adiar. É uma forma eficaz de conseguir isso, eu diria. Sim, quão forte é o argumento do lado civil disso, de que o FBI está investigando um dos meus filhos e a criança está envolvida nesse processo, ela realmente poderia conseguir um adiamento por causa disso? Depende do processo. Se alguém deve $5.000 e não paga, provavelmente o caso pode seguir, pois o valor está devido. Sim ou não. Se o assunto for convivência e decisões sobre as crianças, se eu fosse o juiz, diria: o FBI está investigando. Temos a melhor equipe de investigação disponível, investigando essa família. Vamos aguardar o que descobrirem antes de eu realizar uma audiência que pode decidir o destino das crianças ou dos pais. Então eu acho que isso é importante, acho que é uma maneira valiosa ou uma boa maneira de pedir um adiamento. Sem saber mais detalhes, eu acho que o adiamento seria concedido. Se for algo simples, como a mãe não pagar o que deve ou o pai não reembolsar a conta médica, isso pode seguir em frente. E olhando para o processo, quero dizer, eles se separaram. Parece que esse caso começou, acho que foi em outubro de 2024. Com meu olhar não treinado, parece que há muitas entradas no processo ao longo do tempo. Quero dizer, como você caracterizaria esse divórcio sem os detalhes que conhecemos? E eu sei que essa pode ser uma pergunta difícil, mas quero dizer, como você caracterizaria como as coisas estão indo no final de... Novamente, sabe, nós somos apenas de fora, certo? E estamos apenas olhando o que você chama de processo. E você está certo, do seu olhar não treinado. Você está vendo os documentos do tribunal, e eu também. Eles mostram o que foi protocolado, mas muitos são apenas formulários padrão. Por exemplo, tem um chamado divulgação UCCJ. Informe se há outros casos em outros estados, para que o juiz saiba que não há ordem concorrente em outro local. Você tem que notificar o tribunal de que está protocolando certos documentos. Mesmo com 10 ou 15 registros no processo, não parece ser o caso mais complexo. Parece que alguns documentos foram protocolados. E o que este documento está pedindo adiamento é um de desacato.
Ou seja, alguém está tentando fazer cumprir uma cláusula da ordem e alguém não quer que essa ordem seja cumprida. Quero dizer, não descumprir essa ordem de propósito. Mas adivinha? Sem audiência, ela não pode ser acusada ou considerada culpada de violar a ordem. Às vezes, adiar é a melhor ou única defesa, pois as coisas podem se resolver sozinhas ou ela pode resolver em particular, compensando a convivência ou pagando aos poucos. Assim, quando elas finalmente forem ao tribunal, ela não estará mais em desacato à ordem judicial. E nesse documento, ela também cita seu direito de não se incriminar, se ela fosse testemunhar. Interessante. Nós não sabemos para onde esse caso criminal vai, mas eu consegui ver alguém de fora e talvez um pouco de mim mesmo quando olhei para isso. E você está pensando, sabe? Ela está nesse cruzeiro, ela é uma testemunha. Mas também, será que isso é condenatório por você não ter, sabe? As pessoas deveriam se perguntar: por que alguém não testemunharia se tem direito de não se incriminar? Como alguém se incriminaria sem ter feito nada errado? Sei que muitos pensam assim ao verem pessoas mencionando essa emenda. Na verdade, é mais que isso. Sim, você está certo. O que ela disse parece que tem algo a esconder. Mas o que realmente me interessa é que, em um caso criminal, você tem o direito de não testemunhar contra si mesmo, certo? De não se incriminar. O Estado tem que provar além de qualquer dúvida razoável. Você não precisa provar nada. Em um caso civil, você não tem esse direito? Você pode dizer, não vou testemunhar contra mim para não me incriminar. Mas o tribunal, em muitos estados, pode responder, sabe de uma coisa? Vamos concluir algo negativo. Se te perguntarem, você teve relação com o assassinato daquela criança? E você responder, invoco a quinta emenda? Então, em um caso civil, o tribunal pode tirar algum tipo de conclusão e pode dizer, bem, você não está testemunhando. Quero dizer, eu entendo porque você não está testemunhando. Você não quer dar nada ao Estado, mas tecnicamente eu posso tirar uma conclusão. Isso ocorre frequentemente em estados onde adultério ainda é considerado crime. Muitos dizem, não admito relações com outra pessoa, pois seria confessar um crime. Assim, Estado e juiz saberiam. Claro que você fez isso. Em processos civis, na maioria dos estados, pode-se concluir isso. Entendo o que ela quer dizer. Não me coloque em uma situação em que eu fique de mãos atadas e não possa me defender. Meu advogado criminalista diz para não falar, mas o cível afirma que, para ver meus filhos, preciso falar. Não é justo com a parte litigante, mas é uma boa estratégia para ela. E tudo o que sabemos até agora é que há uma investigação criminal relacionada a esse documento e o meio-irmão de Anna Kepner pode estar envolvido nessa investigação criminal. Se isso chegar a um ponto em que acusações criminais sejam apresentadas, e mesmo assim, nós não sabemos. E acho que outra ressalva importante é que não sabemos a idade desse meio-irmão. Esse é um caso em que ele tem 17 anos ou é um caso em que ele tem 9 ou 10 anos? Nós não sabemos, mas como um tribunal de menores é diferente de um tribunal para adultos, mesmo quando estamos falando de acusações potencialmente bem graves. O Tribunal de Menores tem limites e seu foco é específico. Talvez haja uma chance de reabilitarmos essa criança, talvez essa pessoa possa voltar para a sociedade. E você sabe, e às vezes a criança já tem idade suficiente para que isso seja ignorado. Ou existem circunstâncias agravantes que dizem que essa criança será tratada como um adulto. Então, os tribunais de menores existem para tentar corrigir uma criança antes que ela perca toda a esperança de ser um membro ativo ou positivo da sociedade. O interessante é que o caso criminal tem muito mais importância para a mãe, certo? Quero dizer, você realmente não pode ser um bom pai ou exercer o tempo de paternidade ou tomar decisões sobre seu filho se estiver na cadeia por um crime. Ela precisa focar totalmente em desvendar o caso criminal. Se houver chance de acusação ou condenação, é nisso que ela deve focar. Qualquer que seja o caso civil, ele é o que é. Resolva primeiro o caso criminal e depois o civil. É muito difícil fazer os dois ao mesmo tempo, mas a energia dela tem que estar no caso criminal. Se houver a possibilidade de que ela seja implicada, mesmo que não seja ela, é o filho dela. Como isso impacta? Para esse menor, o que acontece? tudo se resume ao julgamento. Quando ela soube que o filho dela tinha problemas? Se ela sabia do risco e não agiu, terá problemas e provavelmente todas as crianças serão retiradas de seus cuidados. Se ela soube depois, talvez informada pelo FBI, e então agiu. Ela deve criar um plano de parentalidade que afaste o possível agressor de qualquer chance de repetir isso com outra pessoa.
Se ela não proteger os filhos, o Estado fará isso. Juízes estarão alinhados tanto no criminal quanto no civil. Eles garantirão que nenhuma criança passe por esse risco. Se a mãe puder evitar, melhor ainda. Dizer, essa criança vai ser separada e vai morar em outro lugar, enquanto ela estiver sob investigação ou sob custódia. Vou criar o restante das crianças e convencer o juiz de que estão seguras, mostrando que ela está ao lado delas e as protege. Então talvez ela fique bem. Se ela ultrapassar os limites, o juiz vai intervir imediatamente e dizer: você não pode ficar perto de nenhuma dessas crianças, até termos certeza de que tudo está claro. Porque se ela não estiver sendo investigada, tipo, se o FBI inocentar ela e ela tiver 3 filhos, um deles pode acabar sendo acusado de um crime bem sério. É como se fosse culpa por associação, tipo, bem, você é o responsável por essa pessoa que fez isso, esse menor. Não estou dizendo que eles fizeram isso. Vamos aguardar. Mas isso impacta a capacidade dela de, seja qual for o acordo de custódia em vigor, envolvendo os outros 2 filhos, dos quais ela é mãe biológica. Claro que pode. Isso torna tudo interessante, complicado e desafiador. Porque, ok, ela é inocente, ela não sabia disso. A questão é o julgamento, certo? Como ela lida com a situação. Ela elimina totalmente o risco futuro para outras crianças. Ela diz: não acho que meu filho seja culpado, devo deixá-lo com as outras crianças. Como ela lida com isso? É o que o juiz e o tribunal de família querem saber. E, com sorte, ela lida com isso de uma forma que consiga cuidar da criança que está sob investigação e separar isso do cuidado com as outras crianças. É muito difícil. Ela pode querer que as outras crianças vão morar com um parente, só para ter certeza absoluta de que não há entrelaçamento nem sobreposição, e que o juiz saiba que ela está protegendo as crianças inocentes daquela que está sendo acusada. É uma situação difícil, é complicado, e certamente os advogados criminais e os advogados civis estão conversando e tentando se reunir para descobrir a melhor estratégia para alcançar todos esses objetivos. E então, só olhando para esse caso, e nós falamos muito sobre casos de crimes reais, sabe? É isso que fazemos aqui no Law and Crime. Nós não vemos muitos casos em navios de cruzeiro. E especialmente, quero dizer, essa é uma história. Assim que o vídeo apareceu, mostrando o corpo de Anna Kepner sendo retirado desse navio de cruzeiro da Carnival, em Miami, um barco com 4.000 passageiros, 15 andares. Você não vê isso. O que te chama a atenção agora? O que sei oficialmente não é muito. Bem, uma coisa que, você sabe, me intriga é: quem são as testemunhas em potencial? São todas as 4.000 pessoas? O FBI precisa entrevistar todas as 4.000 pessoas. Eles devem ter uma lista e enviarão um questionário. Alguém viu essa criança? Alguém viu algum desses membros da família? Alguém notou alguma coisa? O bom é que se ocorre um assassinato na cidade, há milhões de possíveis testemunhas. São 4.000, o que é bastante, mas não é exagerado. São 4.000 pessoas em potencial que talvez alguém tenha visto algo. Talvez tenha sido apenas um comportamento, talvez tenha sido um comportamento agressivo, talvez tenha sido uma ameaça. As câmeras de segurança cobriam apenas uma área limitada. O navio de cruzeiro é grande, mas não tanto quanto uma cidade. Eles vão revisar as filmagens de segurança e falar com a equipe. São 4.000 passageiros. Há mais de 1.000 funcionários, incluindo cozinheiros, chefes, garçons e pessoas transportando malas. Se tiverem recursos e o FBI investir neles, há um grupo de possíveis testemunhas que pode ter visto algo. E agora não sabemos de nada, então por que não ver se alguém viu alguma coisa? 4.000 ainda é muito, mas é um número limitado de pessoas que poderiam ter visto algo. Apenas essas 4.000 pessoas poderiam testemunhar isso. Mesmo assim, você imagina o agente do FBI de olhos cansados, olhando para a tela do computador, analisando quadro a quadro cada trecho relevante das imagens de segurança. Muito interessante. Vem à tona, certo? Espero que alguém diga: eu vi isso no noticiário, no Law and Crime. Eu estava naquele barco e lembro dessa criança ameaçando a outra. Isso acontece e já vimos antes. Sim, vamos acompanhar o desenrolar desse caso. É um desenvolvimento interessante. É a primeira vez que sinto que aprendi algo assim, de um processo judicial relacionado a um caso de divórcio, caso de custódia relacionado a um caso criminal. Vamos ver o que acontece a seguir. Randy Kessler, advogado de família. Ótimo tê-lo no Law and Crime. Obrigado por vir. Obrigado, Chris. Quando o FBI e outras agências confirmarem mais informações, avisaremos você. Isso é tudo do caso apresentado pela Law and Crime hoje. Inscreva-se no nosso canal, no YouTube e Spotify.
Eu sou Chris Stewart. Nos vemos na próxima vez.